o próximo palestrante. Não sei se me podem dizer se o professor Francisco Ribeiro da Silva... está, já estou a ver. Estou presente. Peço desculpa, não estava a ver no ecrã. Eu, novamente, já vamos com 15 minutos de atraso e por força desse atraso eu deixarei, portanto, algumas das questões. Não temos questões do nosso público e eu teria também questões para colocar relativamente à última palestrante, mas mais uma vez, e como indiquei na primeira comunicação, deixarei para o momento em que abrirmos o debate para mais participantes. E passarei por isso a palavra, para não perdermos mais tempo, ao professor Francisco Ribeiro da Silva, historiador, professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade de Porto, com uma carreira de investigação muito extensa, que abordou e aborda vários temas da história e em que se incluem também obras obras de referência sobre o Douro e os vinhos do Porto, e que na sessão de hoje e na sua comunicação vai abordar o vinho do Porto e a diplomacia no século XVIII. Portanto, sem mais delongas, passo-lhe a palavra. Muito bom dia a todos. Eu gostaria de saudar, antes de mais, os organizadores deste congresso, que é um congresso importante, que mexe um pouco com o norte do país, e com o país inteiro até, com certeza. Queria saudar a professora Esther Gomes da Silva, os meus colegas antecedentes que falaram e os que vão falar a seguir, que alguns dos quais eu vejo aqui também na pantalha, a todos saúde, nomeadamente a Associação Portuguesa de História do Vinho e da Vinha, da qual fazem parte bastantes participantes, e é nesse contexto que eu apareço convidado pelo professor Barros Cardoso, a quem saúdo também neste momento. Bom, a minha comunicação tem um objetivo muito simples, que é este: demonstrar que o vinho do Porto, para além do seu valor comercial, desempenhou um importante papel diplomático nas relações entre Portugal e a Inglaterra na segunda metade do século XVIII. É importante referirmos que nesta segunda metade há a Guerra dos 7 Anos e que ela foi uma ameaça forte e que foi levada a sério, e nesse contexto a aliança com a Inglaterra foi importante porque o bloco do outro lado era a Espanha e a França, e Portugal esteve um pouco hesitante, mas acabou por alinhar com a Inglaterra. Bom, em 1750, eu vou ler porque o tempo é escasso, e eu vou cumprir, e quando estiver no limite faz favor de me interromper, não há problema nenhum. São tantos congressos em que participei ao longo da vida que tem que ser mesmo assim, portanto não estranho absolutamente nada. Em 1750, quando Dom José I subiu ao trono, a dependência de Portugal face à velha aliada era inegável, e a discriminação negativa com que eram tratados os negócios portugueses pelo governo da Inglaterra tinham incomodado ou até indignado o então enviado extraordinário de Portugal à corte de Jorge II, Sebastião José de Carvalho e Melo. Ora, o desempenho político do futuro Marquês de Pombal, independentemente do balanço que se tem feito ou venha a fazer, dos resultados finais, que é um tema sempre em aberto, marcou uma vontade de mudança no relacionamento de Portugal e do governo português com a Inglaterra, no sentido de uma mais afoita afirmação do país. Os britânicos sentiram-no, não gostaram, e a prova disso tem-na facilmente quem alguma vez leu a correspondência conservada no National Archive de Londres. Nunca, até então, os serviços diplomáticos da Inglaterra em Portugal tinham estado tão ativos e tão continuamente pressionantes junto da coroa portuguesa, aparentemente sem êxito. Pensámos que na mente do secretário de Estado dos Negócios do Reino, as relações de Portugal com a Inglaterra concebiam-se em níveis diversos, adquirindo expressão e tratamento diferente conforme o nível do assunto que se tratava. Ou seja, para ele, uma coisa eram as relações de Estado a Estado, nas quais se incluíam as relações bilaterais face a interesses terceiros. Outra coisa muito diferente era a relação do poder instituído em Portugal com os interesses privados dos mercadores britânicos existentes no nosso país, sobretudo os da feitoria do Porto, mas também das feitorias de Lisboa, Madeira e Coimbra. Ao contrário
os governantes ingleses, fazendo fincapé nos tratados seiscentistas, pretenderam meter todas as questões no mesmo saco, inclusive os interesses comerciais das firmas inglesas em Portugal, e tratá-las todas como assunto de Estado. É assim, a questão dos interesses dos mercadores de vinho do Porto, no Porto, o governo inglês entendia isso como uma questão de Estado. E por conseguinte é nesta perspectiva que eles fazem uma pressão enorme sobre o governo português. Estas afirmações têm a ver com a reação por parte da Inglaterra à fundação da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, como sabem, fundada em 1756, 10 de setembro. Como é bem sabido de todos os participantes no Congresso, a instituição da Companhia das Vinhas do Alto Douro visou a regulamentação da produção de vinho douriense de qualidade, com demarcação e regulamentação da área, e estabeleceu regras para o comércio dos vinhos dourienses, mas a sua importância não se esgota no território da sua produção, nem sequer no interior das fronteiras do país. Ainda que não se mencione expressamente em parte alguma do texto, a Inglaterra está subjacente em vários dos artigos. E a sua promulgação, no meu entender, foi uma tentativa de Sebastião José de Carvalho e Melo de retirar aos ingleses algum do controle total que exerciam não só na comercialização, como potencialmente na própria produção do vinho generoso do Douro. Não deve, pois, suscitar estranheza, falando do negócio do vinho do Porto, dê especial ênfase ao seu valor diplomático. De facto, o vinho fino douriense foi a plataforma sobre a qual assentaram em grande parte as relações de Portugal com a Inglaterra no decorrer da segunda metade do século XVIII, especialmente durante o reinado de Dom José. Acrescentarei que, em proporção claramente inferior, o vinho do Porto entrou também no desenvolvimento das relações diplomáticas de Portugal com outros países do norte da Europa, como a Holanda, a Dinamarca, algumas cidades da Liga Hanseática, nomeadamente Hamburgo, e sobretudo com a Rússia do Báltico, que nesta altura tinha uma relação relativamente interessante com Portugal. Aprofundemos um pouco mais o meu propósito. A fundação da Companhia do Alto Douro constitui a vários títulos um marco fundamental na história do vinho do Porto, mas também significou uma tentativa de correção de um status quo comercial altamente favorável aos ingleses. Embora correspondendo aos desejos de alguns viticultores e tenha feito exultar uma parte da aristocracia portuense, esteve longe de colher o aplauso unânime de todos os interessados na produção e na comercialização dos vinhos dourienses. De facto, para além do grupo numeroso, barulhento e pouco dócil dos taberneiros portuenses, a generosidade dos ingleses negociantes de vinho, discretamente, mas com grande determinação, a generalidade dos ingleses colocou-se, como era de esperar, entre os seus mais encarniçados adversários. Desde o início do negócio dos vinhos dourienses, isto é, desde o terceiro quartel do século XVII, embora a primeira notícia que nós temos de exportação de vinho por um inglês para a Inglaterra é de 1651, mas fundamentalmente é o último quartel do século XVII que interessa considerar, os britânicos dominaram o comércio do vinho com a Inglaterra e à volta dele foram urdindo toda uma teia que paulatinamente envolveu não só a comercialização, mas até a produção. O próprio transporte de bebidas passou a ser efetuado geralmente em barcos ingleses. E já no início de 700, o Tratado de Mituíno confirmou a excelência do negócio, curiosamente, e abriu perspectivas de largo futuro aos mercadores ingleses que em Portugal tratavam de vinhos, não apenas aos que negociavam em panos. Ora, quando surgiu a companhia, os súbditos de Sua Majestade pressentiram a possibilidade da ruptura dessa teia, e isso parece tê-los apoquentado muito. Será que receavam perder o predomínio das exportações para o seu país? É verdade que muitos portugueses desejaram isso e até o declararam. E esse temor da parte dos ingleses aparece manifesto num ou noutro documento, não só nos dias seguintes ao da publicação do decreto da fundação da companhia, mas também nos anos 60 e 70. Aliás, nos anos 70 a pressão inglesa torna-se mesmo insuportável. Aliás, os portugueses reagem com muita calma, mas era insuportável.
Em 1763, Edward Hay, embaixador de Sua Majestade Britânica em Portugal, refletindo sobre os objetivos de Conde de Oeiras na fundação das companhias monopolistas do comércio, concluiu que ele estava lançado num grande esforço para criar uma classe de mercadores capitalistas em Portugal, que eventualmente fosse capaz de substituir os estrangeiros, em especial os ingleses, que então dominavam o comércio externo de Portugal. Alguns anos antes, precisamente em 1756, no início de dezembro, havia circulado na Grã-Bretanha uma carta de Sebastião José de Carvalho e Melo, em inglês, que eu manuseei, endereçada impessoalmente a um membro do corpo político que dirigia a recém-criada Companhia dos Vinhos, em que este afirmava a vontade de reservar para as companhias portuguesas todo o comércio de Portugal e de suas conquistas, e em que se não agradava dos comerciantes ingleses, chegando a equipará-los a vampiros, na medida em que sugavam o sangue de Portugal, significado na riqueza comercial, tanto do Reino como do Brasil. Susan Schneider, que quem conhece a história deste período dos vinhos do Porto, Susan Schneider, que trabalhou em arquivos ingleses, manuseou este documento e inclinou-se para a sua não autenticidade, baseando o seu juízo no estilo e no tom que não lhe parecem ser de Carvalho e Melo. Em tempos concordei com ela e hoje, enfim, não estou tão certo de que o documento seja inventado, não seja genuíno, mas continuando a desconfiar, estou menos seguro de que se trata de um documento apócrifo. Porquê? Porque Sebastião José, ainda ministro de João V na corte de Inglaterra, escreveu textos fortes em que denunciava a cobiça da nação inglesa e a desigualdade flagrante, arrogante e ofensiva com que o comércio e vassalos portugueses eram tratados naquele país. Mas, por outro lado, não nos admiraria muito que a carta fosse forjada, porque de vez em quando circulavam em Londres notícias falsas sobre o secretário de Estado dos Negócios do Reino. Era uma pessoa popular, de certo modo, nesta correspondência. De qualquer modo, a carta mereceu honras de ser conservada no arquivo inglês, no meio da correspondência diplomática de Inglaterra com Portugal. E seguramente muitos britânicos acreditaram no seu teor. Isso afigura-se-nos bem mais importante do que a questão da sua autenticidade. Mas Portugal e o Douro dependiam demasiado do mercado inglês para que os governantes portugueses tentassem qualquer medida que pusesse em perigo a manutenção desse mercado. Ao contrário, era preciso recuperar o prestígio perdido em 1754, junto aos consumidores britânicos, perda para a qual, afirmava-se mais ou menos claramente, comissários ingleses haviam contribuído. Seria ingênuo pensar que os portugueses poderiam absorver e dominar o negócio. Para isso era preciso que os ingleses deixassem. Tinham meios para o impedir. E que os portugueses dispusessem de capitais suficientes, o que realmente não se verificava. O que me parece é que os mercadores britânicos verdadeiramente recearam foi a perda do controle que exerciam sobre o ramo do vinho doriense, desde a produção ao comércio e dos lucros que daí auferiam. De facto, a letra e o espírito do longo alvará da fundação da companhia retiravam-nos esse controle a favor do provedor e deputados da nova instituição. A única forma que os ingleses teriam de contornar as dificuldades, controlar a companhia por dentro, seria a aquisição de ações da companhia. Poder comprar ações podiam, e até se desejava isso. Só que existia um obstáculo aparentemente intransponível para o tal controle. É que o provedor e os deputados da companhia tinham que ser obrigatoriamente vassalos do Rei de Portugal, isto é, naturais do reino ou naturalizados. Naturalizar-se um inglês em Portugal não era fácil. Não é nem é. Restava aos britânicos, não era fácil por uma questão de mentalidade, não é questão de burocrática. Restava aos britânicos lutar por todos os meios para que a Companhia dos Vinhos fosse suprimida ou então fracassasse. Eu digo mesmo que fosse suprimida, era o que eles queriam. E fizeram de vários modos. Ter-se-ão envolvido num motim que sacudiu as ruas do Porto na manhã de 23 de fevereiro de 1757 com o objetivo de abolir a Companhia? Não, eu julgo que não. Não foi possível acusar formalmente de envolvimento ou colaboração ativa nenhum súbdito de Sua Majestade.
numa carta dirigida por Edward Hay a William Pitt, garante-se que nenhum súbdito inglês participara. Ativamente e de modo visível, eu estou seguro que não, porque seria uma aventura pouco sagaz e demasiado perigosa. Mas a correspondência de Carvalho e Melo aluzia bem esta correspondência, aluzia bem esta ocorrência, conservada na Torre do Tombo, que eu tive oportunidade de ler, permite supor que não houve grande interesse em indagar até ao fim os sinais de compromisso e muito menos vontade de os acusar. Seria um problema diplomático tremendo acusar os ingleses de estarem no motim da Companhia dos Vinhos. Mas a oposição dos ingleses manifestou-se abertamente na pressão diplomática que via Londres exerceram sobre o governo português, tentando demonstrar que os estatutos da Companhia contrariavam os tratados celebrados na assinatura anterior entre os dois países. Quais eram os tratados? Era o de 1642, na altura em que Portugal estava a lutar pela sua independência contra a Espanha, em 1654, que era a continuação deste tratado, mas por razões internas de Inglaterra, só foi possível acabar com Cromwell em 1654. Depois era o de 1661, foi o acordo para o casamento de Catarina II, de Catarina Henriqueta de Bragança com Carlos II de Inglaterra, que prejudicou imenso Portugal, porque Portugal deu Tanja, deu Bombaim, e dar Bombaim significa dar a Índia, além de pagar uma quantia enorme em dinheiro. E depois tínhamos o Tratado de Mituíne, que é breve, que é brevíssimo, mas que é importante também neste contexto. Ora, em agosto de 1756, um mês antes da fundação da Companhia, poucos dias após a nomeação de John Whitehead para cônsul no Porto, o embaixador inglês em Lisboa declarava a intenção de preparar um protesto contra o novo projeto de monopolizar a exportação de vinho para o Brasil. E em 13 de setembro, estando já assinado o alvará de fundação, a feitoria inglesa do Porto mostrava-se muito contrariada pela perspectiva de ser excluída do comércio com a colónia portuguesa da América. Portanto, começa a Inglaterra a mandar, a fazer queixas e a apresentar objeções. Quais eram os pontos principais que apoquentavam os ingleses? Em primeiro lugar, era o artigo 29, que precisamente estabelecia a demarcação da região produtora do vinho. Para os ingleses não fazia sentido, para eles, porque demarcar uma região produtora de vinho significava que eles não poderiam ir buscar vinho a outros sítios e eventualmente o seu negócio podia ficar prejudicado. Portanto, para os ingleses não havia demarcação, pura e simplesmente. Em segundo lugar, os artigos 30 e 31 exigiam passaportes e guias a acompanhar os vinhos de embarque, desde a casa do lavrador, no Douro, até ao lugar do destino, e deveriam ser exibidos aos comissários da companhia. Estas guias, que eram guias de qualidade, para os ingleses também não faziam sentido e violavam a sua liberdade de comércio, que eles supunham garantida pelos tratados referidos. O terceiro era a fixação de preços estáveis de acordo com a qualidade e a zona de produção, conforme se devem lembrar, se leram os artigos da companhia, os artigos 14 e 33, fixam os preços dos vinhos, fixam um limite máximo, não impedem que os lavradores possam baixar, mas há um limite máximo para não voltar a acontecer o que tinha acontecido em 1754, em que uma pipa de vinho de Oriente chegou a 70 mil reis e mais, e depois desceu para 4, 5, 6, 7, 8 mil reis. Portanto, é para evitar este descalabro que este artigo se põe ali. Por outro lado, e não estou a apressar, havia um privilégio dado à companhia de transportar e comercializar vinhos, aguardentes e vinagres para as 4 capitanias mais povoadas do Brasil, Rio, Bahia, São Paulo e Pernambuco, e os ingleses achavam mais uma vez que isso era uma exorbitância contra os termos dos tratados celebrados com a Inglaterra. Uma quinta objeção receava que as excessivas prerrogativas ao juiz conservador da companhia prejudicassem os ingleses se eles tivessem que fazer ações contra processos postos em causa pela companhia. Portanto, havia uma série de artigos que os ingleses queriam abolir e diziam que tinham que ser abolidos porque prejudicavam os tratados. Não era só prejudicar os ingleses, porque eles não iam dizer prejudicam-nos a nós, contrariam o que está estipulado nos tratados. E, efetivamente, foi sempre o argumento deles, até ao fim.
Claro que o arquivo britânico que me serve de guia nesta comunicação também guarda respostas dos portugueses e há uma célebre resposta escrita pelo Dom Luís da Cunha Manuel, que era o secretário de Estado dos Estrangeiros e da Guerra, que é um monumento importante de resposta aos quesitos ingleses. Portanto, eu quero afirmar com isto que Portugal não se vergou, ou por outra, os acontecimentos mostram que pouco se modificou com o tempo, mas neste período os portugueses fazem fim-capé e dizem aos ingleses que não admitem que eles queiram governar no nosso país em vez dos portugueses. Isso é dito, claro que na prática nem sempre terão conseguido aquilo que desejavam. Depois há a questão da guerra, eu não sei que tempo tenho, mas vou... Neste momento tem ainda cerca de 10 minutos. 10 minutos? Então, é ótimo para mim. Bom, foi insinuado acima que o Conde de Oeiras procurou fincadamente situar as relações diplomáticas dos dois reinos no plano do interesse mútuo a longo prazo e não no imediatismo oportunista de conveniências ocasionais. Quer dizer, para o Marquês de Pombal, a questão das relações com a Inglaterra era uma questão de Estado a Estado que tinha sentido se fizesse relação com outros blocos na Europa e não apenas as questões dos interesses dos mercadores ingleses. Portanto, para o Marquês de Pombal, isso eram questões pequenas, não eram questões de Estado, e portanto tentou demonstrar exatamente isso. Ora, em 1761, como sabem, foi assinado, já no decorrer da Guerra dos 7 Anos, foi assinado o Pacto de Família que juntava a França e Espanha, e também eles queriam que fosse Portugal, e a França e a Espanha ameaçavam Portugal de uma invasão se Portugal quisesse manter a sua relação com a Inglaterra privilegiada e não se pusesse do lado de França e de Espanha. Na verdade, Portugal hesitou, há muito quem pense que o Marquês de Pombal terá pensado o que é que havia de fazer, mas na verdade eu creio que Portugal nunca aceitou colocar-se ao lado de Espanha, porque isso iria trazer-lhe problemas graves. Aliás, quando Portugal declarou não apoiar o Pacto de Família, pouco tempo depois, há a invasão, em 1762, das tropas francesas e espanholas por Bragança, por Trás-os-Montes. E, portanto, esta invasão pôs em polvorosa, de alguma maneira, o país, e o Marquês de Pombal tratou de preparar uma defesa. E a defesa estava, precisamente, em pedir auxílio à Inglaterra. Ora, aqui é que é importante, colocado perante a probabilidade de um ataque espanhol, logo após a assinatura do Pacto de Família, em 15 de agosto de 1761, Portugal recusou a subscrever. O Conde de Oeiras não hesitou em solicitar de Inglaterra um forte e rápido socorro naval e militar, sugerindo o número de 45 a 50 mil homens. Fê-lo em janeiro de 1762, convencido que a invasão seria iminente, uma vez que Portugal não se dispunha a subscrever esse pacto. Mas ao dirigir o seu pedido, e eu sublinho isto, o governante português não se põe de joelhos. Pelo contrário, afirma sem rodeios que a grande desgraça virá para a Inglaterra se Portugal for conquistado. O que é que ele quer dizer com isto? Que se a Inglaterra não vier em auxílio de Portugal, Portugal que estava debilitado pelo terremoto de 1755, tinha poucos recursos, iria ser obrigado a apenas tentar defender Lisboa e o resto do país ficaria à sua sorte. Portanto, o Porto ficaria abandonado. O que quer dizer que os ingleses perderiam muito se isto acontecesse. Ele faz, sem falar nisto diretamente, ele convence os ingleses a mandarem um auxílio, não para auxiliarem o pobrezinho de Portugal, mas porque têm os próprios interesses imediatos em auxiliar Portugal. E, portanto, ele esteve muito calmo e, efetivamente, pouco tempo depois, a Inglaterra mandou um corpo de 6.000 infantes com um esquadrão de dragões, sob o comando de um homem famigerado chamado Tyroli, que era um homem que só via mal nos portugueses e, enfim, tratou mal os portugueses também. Mas a Grã-Bretanha
procurou vincar bem que se prontificava a auxiliar Portugal, não em virtude de qualquer causa comum, mas para obedecer aos tratados de 1661 e 1703. Portanto, para a Inglaterra, a questão era dos tratados, sempre. Convinha-lhes. Claro que a questão dos tratados, os portugueses sabiam bem, não eram parvos, sabiam que os tratados só funcionavam para um lado, porque aquela paridade que era a base dos tratados, na Inglaterra não era observada. Houve várias confiscações de vinhos, houve aumentos de impostos, e Portugal não reagia, devia reagir da mesma forma, mas Portugal era muito mais pequeno e, portanto, não reagia. Mas, realmente, invocar igualdade era preciso ter um bocado de lata, porque, de facto, igualdade da parte deles não existia. E o Marquês de Pombal tem este mérito, de facto, claro que ele não podia fazer muito, como não fez muito, mas nunca se vergou, de facto, teoricamente, aos ingleses. Mesmo quando eles vieram mais tarde, já nos anos 70, um tal Lord Tyrone, que dizia o melhor em Portugal é fazer como um outro embaixador fazia. Em Portugal é preciso convencer os portugueses pelo medo, que eles não se deixam convencer pela razão. Portanto, temos que os vergar pelo medo. É um pouco esta atitude que nós, em geral, desconhecemos, que de facto está documentada nesta documentação e que a mim me impressionou fortemente, porque nós, portugueses, enfim, gostamos do nosso país e não gostamos de ser humilhados e ser prejudicados neste tipo de atitudes. Aliás, isto repetiu-se ao longo da história, conforme é sabido. Bom, nesta altura há uma coisa boa que a Inglaterra nos deu. Mandou-nos o conde Schomberg Lip, que foi de facto um homem notável, que reformou o exército português e fez uma obra que foi durável até, e quando vêm as invasões francesas ainda havia alguma influência, porque para trás o exército português de facto não existia, não havia batalhões, havia regimentos, mas de facto a organização do exército era muito precária e este senhor de facto foi importante e aliás o país reconheceu e homenageou de maneira muito interessante. Bom, é sobre tudo isto que vos queria dizer e peço desculpa se demorei demais e muito obrigado pela vossa atenção. Cumpriu bem o tempo, muito obrigada. Enfim, uma lição muito interessante das relações nem sempre fáceis com o velho aliado português. Eu talvez aproveitasse este momento para, enfim, animar aqui um pouco o debate, colocando-lhe uma questão e depois aproveito também para colocar já uma questão ao José Luís Braga, o primeiro palestrante, atendendo a que a Aida, entretanto, teve que se ausentar e, portanto, saiu do debate. Enfim, eu creio que fica muito claro das fontes que consultou e da troca de correspondência que existe algo no discurso oficial e os motivos que são invocados a propósito enfim, de uma determinada posição e aquilo que são os interesses efetivos em confronto. Há em toda esta sua exposição a ideia de que as medidas tomadas na altura pelo Marquês de Pombal e em concreto a fundação da Companhia do Alto Douro seria extraordinariamente perniciosa aos interesses ingleses, aos interesses comerciais ingleses, porque isso punha em risco o controlo das remunerações e dos lucros. A pergunta que eu creio que fica também aqui um bocadinho no ar é se, levando isto por diante e, portanto, tendo-se de facto conseguido criar um bocadinho à conta deste jogo diplomático que houve entre os dois países, esta fundação, se de facto nós temos evidência de que há uma redução efetiva do controlo dos ingleses no Alto Douro e se é de facto visível que com a criação desta companhia há uma redução dos lucros. É uma questão que me ficou na cabeça. Sim, sim, de facto alguma coisa ficou, a demarcação ficou e nós hoje dizemos que na região de Marcada do Douro é a mais antiga, marcada e regulamentada, porque efetivamente ficou regulamentada aqui desta forma. Claro que os ingleses deixaram de ter, em princípio, campo livre, porque repara, nós temos, para percebermos isto, temos que
perceber que em 1754, no início do século XVIII, o vinho do Porto, o vinho do Douro, pot wine, se quiserem, desceu abruptamente e de artigo higiênico e sanitário que era, passou a ser visto na Inglaterra como artigo prejudicial à saúde. E, portanto, porquê? Porque houve misturas incríveis que o decreto da companhia quer abolir. De facto, misturar a baga de sabogueiro, de facto, misturar vinhos baratinhos com vinhos melhores, de facto não fazia sentido. Para quem comerciava, eventualmente dava mais lucro. Mas nós depois sabemos que muitos dos vinhos portugueses chegados à Inglaterra, sobretudo exportados pela companhia, eram mergulhados em sal, porque não eram aceitáveis. Mas os próprios vinhos que os ingleses exportavam também não eram bons porque resultavam destas misturas. E foi preciso uma medida forte para restituir ao vinho do Douro a fama que ele tinha direito. Porque toda esta zona produz, aliás, uma comunicação aqui muito interessante sobre os vinhos. Portugal é um país vinícola, mas nem todas as zonas têm vinho da mesma qualidade. Eu sou mesário da Misericórdia do Porto e o nosso vinho produzido na Quinta de Barca d'Alva sai uma parte a 17 graus. É uma coisa notável. E portanto, o vinho não é todo igual. E a demarcação tem este sentido de produzir vinhos de qualidade, bem pagos, certamente, mas que sejam garantidamente bons para o estômago. No fundo é que se trata para a saúde. Tratava-se era disso. Não era só de paladar, também era da saúde. Com certeza. Portanto, é um interesse comercial. E isso o que é que fez? Obrigou-se a um sistema de guias. Claro que isto se calhar demorou muito tempo a implementar. E se me pergunta pelo resultado final, eu acho que isto na prática foi mudando alguma coisa, mas foi para outros caminhos, porque a força dos ingleses foi muito forte, era muito forte. Se nós, eu fiz um estudo, estou a citar de cor, das exportações em 1802, 1803, a companhia exportava uma pequena parte, os portugueses uma pequena parte, os ingleses continuaram com a parte de leão. Mas o importante foi garantir a qualidade. Eu acho que isso que se conseguiu garantir, porque os próprios ingleses começaram a perceber que efetivamente beber um bom vinho ou beber uma droga é diferente. Portanto, agora, a mim o que me chocou nisto tudo foi o estilo com que os ingleses, os plenipotenciários, os embaixadores, vinham a Portugal com o ar de quem mandava aqui. E o Marquês de Pombal foi muito polido. Eles dizem isso em correspondência, tratam-nos muito bem. Há um que diz que não consegue avançar um degrau, não consegue avançar na negociação, mas diz que os portugueses são afeiçoados aos ingleses. Quer dizer, eles, por um lado, fazem pressão, por outro lado, reconhecem que os portugueses até gostam deles. Se calhar é verdade, mas este período deve ter sido dos mais difíceis. Claro que depois, mais tarde, há a questão do mapa cor-de-rosa, no século XIX, em que Portugal, por todo lado, se testam os ingleses, mas neste período e nesta zona, provavelmente, a nível político, mais do que a nível popular, esta relação foi difícil. Eu não creio, o problema pôs-se que alguma vez Portugal pensasse em cortar relações com a Inglaterra, isso era um erro crasso. Portanto, ele sabe que não pode fazer isso porque a Espanha não pertencia à Europa como hoje, assim, nestes termos, não é? Nem a França. Portanto, havia problemas. O Pacto de Samilha foi invocado várias vezes ao longo da história. Os Bourbon tinham uma ligação e em Portugal também havia Bourbon, como sabem, não é? Portanto, foi um bocado complicado resistir a isto. Bem, obrigada. Portanto, de facto, um resultado comercial mais a longo prazo é um resultado que importa, não é, a ter, tendo em conta a demarcação. Portanto, mais do que os ganhos de curto prazo e eventualmente obtidos com a adulteração dos vinhos. E também aqui... Há só uma coisa que eu acho que Portugal podia... Não tinha dinheiro, nós não tínhamos grandes capitalistas. Pois, esse problema era grave. É um problema crónico, não é? É um problema crónico do país. Bom, e também, aproveitando aqui a ponte, só ligando à primeira comunicação, há aqui de facto, e foi agora até reiterado pela intervenção do professor Francisco,
Ribeiro da Silva, a ideia da fonte, da importância da fonte, e nós também percebemos através do recurso a estas fontes, temos evidência de coisas que não são imediatamente acessíveis. E eu, a propósito disso, aproveitava para fazer a ponte relativamente à primeira comunicação, onde de facto todas as estatísticas são retiradas a partir de um relatório produzido por um diretor-geral da Agricultura, e a minha pergunta é, para além da informação sincrónica que aqui é, a informação diacrónica que aqui é obtida com base nesta publicação, é feito um confronto entre estes dados e outras informações eventualmente disponíveis, não apenas para este período, mas também que permitam fazer uma análise da evolução das estatísticas que são aqui produzidas para outros anos, porque imagino que este relatório seja um relatório único, isto é, que não tenha havido depois continuidade nesta produção de estatísticas. Tem ainda a oportunidade de fazer algum tipo de análise evolutiva dessa informação, de a confirmar, ou isso não está disponível? Dessa pergunta. Antes de mais, eu quero fazer também aqui uma nota. Eu não sou historiador, portanto, convém também. Eu sou interessado pelas coisas do vinho, até porque pertenço à Associação Portuguesa da Vinha e do Vinho, mas pronto, a formação que eu tenho a nível de licenciatura é de História. No que diz respeito à pergunta que me fez, eu sei que Pinto Menezes portanto, desenvolveu outro relatório em 1888, pelo menos esse existe, fez outras, portanto, realizou outras obras, elaborou outras obras a nível da ampelografia, e, portanto, nem todas essas obras estão disponíveis. A nível de fontes para a história desta época vitivinícola, e sem querer errar, o que é possível porque eu não sou um expert, eu sei que há fontes de PRI, portanto eu não quero também errar no nome próprio da pessoa em causa, portanto vou-me eximir de o pronunciar. Mas é nessas mesmas fontes que se baseia para anos mais recuados o próprio Pinto de Menezes. Para fontes posteriores, eu não sou a pessoa, portanto, mais habilitada para falar disso. Pronto, Portanto, muito agora, bem. a nível desta fonte, desculpe, a nível desta fonte, na minha perspectiva, eu acho que a fonte é, de facto, uma fonte bastante completa e, portanto, julgo que deve ser suscetível de interesse por parte dos historiadores que se debruçam sobre a viticultura no século XIX. Muito obrigada. Agradeço, portanto, a ambos, novamente. Passaríamos então à comunicação seguinte,